Começa agora mais uma edição do Inteiro Teor. Sejam bem-vindos e acompanhem decisões sobre relações de trabalho. Fique com a gente! Decisão do TRF1 assegura resgate integral do FGTS a trabalhador que teve salário reduzido na pandemia. TRF1 confirma que contratação por empreitada pelo regime de tarefa não gera vínculo empregatício. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, tire suas dúvidas sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com o professor Ricardo Calcini. É agora, não sai daí! Originalmente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador no momento de uma demissão sem justa causa. Mas outras hipóteses de resgate do FGTS foram sendo garantidas em decisões judiciais que foram adaptando a aplicação da lei aos novos tempos. Acompanhe na reportagem de Rafael Braga o desfecho de uma história envolvendo o resgate do fundo em tempos de pandemia do novo coronavírus. Após muitos anos de serviços prestados no setor privado, Dona Euripidina conseguiu se aposentar e sacar o saldo da conta dela no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu me aposentei em plena pandemia, recebi meu FGTS sem nenhum problema. Quando eu dei entrada na papelada e tudo, não passou nem 15 dias, já estava liberado. E eu fiquei muito feliz, porque foram mais de 30 anos de trabalho, né? Além da aposentadoria, há outras hipóteses em que é possível sacar os recursos do FGTS. É o caso de demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, rescisão por falência ou por nulidade do contrato, falecimento do trabalhador, do empregador individual ou do empregador doméstico, necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de desastre natural, situação de emergência ou calamidade pública, suspensão do trabalho avulso, financiamento imobiliário, idade igual ou superior a 70 anos e diagnóstico de doenças como AIDS e câncer, entre outras. Diego Cheruli, especialista em direito previdenciário, explica que o trabalhador que se encontra nas situações previstas na lei para sacar o fundo de garantia pode ir a uma agência sem intermediários. O próprio trabalhador pode realizar esse saque direto numa agência da Caixa, onde há servidores responsáveis e capacitados para este procedimento. Não é necessário contratar serviços de terceiros, nem pagar a ninguém por conta desse saque, que é um serviço gratuito oferecido pela Caixa Econômica Federal. Só que, especialmente na pandemia, cresceu a oferta de empresas e também de pessoas que prometem intermediar a liberação do saldo do FGTS, mas que muitas vezes, na verdade, trata-se de golpe. E uma outra situação ainda mais preocupante: trabalhadores que tiveram jornada de trabalho e salário reduzidos e não conseguiram se manter com os auxílios federal e estaduais, nem com o saque emergencial do FGTS limitado a um salário mínimo, precisaram entrar na justiça para tentar sacar o saldo integral das contas do fundo ou uma parcela maior desse benefício. Foi o que fez um trabalhador que teve o salário reduzido em 70% durante a pandemia. Ele procurou a Justiça Federal e, no TRF da Primeira Região, assegurou o resgate integral do fundo. Na quinta turma, o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, salientou que foi demonstrada a excepcionalidade da situação gerada a partir da redução drástica da remuneração. Os colegas de turma seguiram o voto de Prudente no sentido de que, diante da pandemia da Covid-19, era preciso prestigiar os fins sociais previstos na Constituição Federal e na lei do FGTS. Mas as decisões não são unânimes em conceder acesso integral ao saldo do FGTS para quem teve o salário reduzido. Depende de cada caso.
É importante observar que para cada hipótese ou para cada grupo de hipótese, doença, financiamento imobiliário, etc., é preciso apresentar documentos específicos. Então é preciso que o trabalhador reúna essa documentação, essas informações podem ser buscadas no próprio site da Caixa na internet e vá até a agência já munido dessa informação para não ter uma perda de tempo. Obviamente que se o trabalhador entender que faz jus àquele saque e por algum motivo isso não puder ser permitido ou não for autorizado pela Caixa, aí não restará outro caminho a não ser procurar o judiciário. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 confirma que contratação por empreitada pelo regime de tarefa não gera vínculo empregatício. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, tire suas dúvidas sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com o professor Ricardo Calcini. É já, aqui no Inteiro Teor. Quando a administração pública não tem condições de fazer um serviço diretamente, pode contratar a execução desse serviço de forma indireta, por meio de empreitadas. A empreitada pelo regime de tarefa é uma das modalidades admitidas na Lei de Licitações. Uma das características dessa contratação é não criar vínculo empregatício entre o poder público e o trabalhador. Saiba mais detalhes sobre a questão na nossa próxima reportagem. Até março deste ano, mais de 85 milhões de brasileiros tinham uma ocupação para levar sustento para a família. Isso é o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Mas desse total, nem todos tinham carteira assinada. De acordo com o artigo 3º da CLT, é considerado empregado quem presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. E não se pode confundir esse tipo de contratação com outras formas, como as empreitadas, que ocorrem quando o poder público contrata mão de obra para execução indireta de um serviço. O artigo 6º da Lei de Licitações prevê a empreitada integral e aquelas por preço global, por preço unitário ou por tarefa. E esse foi o caso de um trabalhador no Distrito Federal. O cidadão foi contratado para prestar serviços específicos e por prazo determinado no projeto DF Digital, objeto de convênio de cooperação técnica celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, com valor previamente combinado e tempo de contrato também. Mesmo assim, ele entrou com uma ação na Justiça, alegando que sua contratação foi irregular e ilegal e pedindo o reconhecimento dos direitos trabalhistas. Já em primeira instância, a Justiça entendeu que a contratação se deu sob regime de tarefa, afastando o alegado vínculo de emprego. Esta advogada explica essa possibilidade. A execução indireta de serviços ocorre quando a administração pública ela deixa de se utilizar da sua própria mão de obra para contratar com terceiros. Essa contratação pode ocorrer na modalidade de tarefa, que é quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Podemos dizer, então, que esse tipo de contratação pressupõe a ocorrência de necessidades específicas da prestação de serviço, sendo que essa prestação de serviço ela se dá com prazos de início e fim determinados. Ainda assim, o trabalhador recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas também sem sucesso, porque a 5ª Turma considerou que não houve qualquer ilegalidade na contratação do autor por 6 meses de trabalho. Todo trabalhador com contrato de trabalho formal regido pela CLT e também os trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS. E é para tirar as dúvidas de todas essas pessoas que o jornalista Rafael Braga conversa agora com o professor Ricardo Calcini. Além de professor de Direito do Trabalho, ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, escritor e palestrante. No caso que apresentamos neste programa, a Justiça Federal foi quem autorizou o saque. Mas essa é uma demanda que pode ser também
ou exclusiva da Justiça do Trabalho, doutor Ricardo? Em realidade, desde o começo da pandemia, essa discussão ela ficou ainda mais evidenciada porque tivemos várias ações que foram realmente ingressadas dentro do Poder Judiciário Trabalhista, lembrando que quem faz o recolhimento do FGTS dos contratos de trabalho é o empregador, e aí, na verdade, está aí, né, essa discussão a respeito, então, de quem seria a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. Lembrando que o órgão gestor é a Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública e, por prerrogativa constitucional, realmente tem ali contra ela, podendo ser as ações ajuizadas dentro da Justiça Federal. Então, realmente, hoje, o entendimento mais predominante é que, de fato, essas ações continuem a ser ajuizadas na Justiça Federal em detrimento da Justiça do Trabalho. O senhor que atua na área trabalhista, pode nos dizer se existem e quais são as outras principais situações que levam o trabalhador a precisar levantar o saldo do FGTS, doutor Ricardo? Não são todas as hipóteses que realmente são autorizadoras aí desse levantamento do FGTS. Então, o mais comum na área trabalhista, por exemplo, é você ter o contrato rescindido sem justa causa. Esse trabalhador vem e faz o levantamento do FGTS quando o contrato realmente assim é rompido, ou eventualmente, enquanto esse contrato permanecer, uma situação também bastante recorrente é a utilização desses depósitos para fins de amortização do financiamento imobiliário, que também é algo que é bastante recorrente que nós vemos aí na área do direito do trabalho. Professor Ricardo Calcini, na pandemia o governo autorizou o saque emergencial do fundo. O trabalhador utilizou essa possibilidade? Em geral, ele enfrentou alguma dificuldade para acessar o saldo neste período de mais de 1 ano e meio de pandemia? Depois que o governo soltou realmente a medida provisória autorizadora do levantamento do FGTS, um calendário teve que ser seguido de acordo realmente com o mês de nascimento dessa pessoa, e nem todos puderam, em tempo e modo, fazer o levantamento desse saque no momento em que mais precisavam. Então, de fato, dificuldades existiram à época, principalmente em razão do limite de valores que foi estabelecido pela medida provisória. Não dá para fazer, do ponto de vista legal, o saque pela integralidade, o que justificou e, inclusive, justifica até hoje o ajuizamento cada vez mais crescente dentro do Poder Judiciário de ações buscando realmente esse levantamento pela integralidade do FGTS. Para finalizar, doutor Ricardo, na sua avaliação, atualmente empregado e empregador devem ficar ligados, atentos a quais pontos de atenção em relação ao FGTS. As fraudes entram nesta relação dos pontos de atenção? É importante, antes de tudo, dizer que fraude, nós partimos da ideia de que deve ser algo comprovado, porque nas relações jurídicas e na trabalhista não poderia ser exceção. A boa-fé é algo que deve ser presumido tanto da parte do empregado quanto da parte do empregador. Porém, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, nós não podemos esquecer que as empresas tiveram, por força de medidas provisórias editadas pelo governo federal, a possibilidade de dilação do pagamento de alguma das competências do recolhimento do FGTS. Então, é importante estar atento a esse calendário que foi estabelecido, então, pelo governo. Lá do outro, o empregado também deve estar atento, principalmente tendo acesso ao seu extrato da conta vinculada, para saber se esses depósitos estão realmente sendo efetivados e, principalmente, se houver realmente a ausência do recolhimento, poder, se for o caso, comunicar isso ao seu empregador e, em última hipótese, inclusive ingressar com uma ação judicial na área de trabalho, o que pode ensejar, na realidade, uma falta grave e, inclusive, a própria rescisão do contrato de trabalho até então existente. Mais uma vez, os nossos agradecimentos e deixamos espaço para as suas considerações finais, professor Ricardo. Espero realmente ter contribuído de forma bastante positiva aqui para este programa e estou aqui à disposição sempre que precisarem, principalmente aqui para poder atender aos interesses aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado.
Chegamos ao final de mais uma edição do Inteiro Teor aqui na TV Justiça. Mas continuamos com você no nosso portal e nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Te encontro aqui na semana que vem. Tchau!